Dia 9/11/2018, 11h29 da manhã. Fazer mais um vídeo respondendo perguntas, responder duas perguntas da mesma pessoa. Ele fez uma pergunta, fez duas perguntas em uma só, né? Bom, antes eu quero dizer que esse vídeo vai ser um vídeo opinativo, né? 100% baseado na minha vida, na minha história, na minha vivência, nas informações, no conhecimento que eu tenho, informações de pessoas que eu tenho, de pessoas que trabalham nessa área, que me passaram. Então, isso quer dizer que é baseado na minha vida, na minha história. Então, pode ser que seja divergente da sua vida, da sua história, do seu conhecimento. Isso não quer dizer que eu tô certo, que você tá errado, que você tá certo, que eu tô errado. Só quer dizer que nós temos vidas diferentes, conhecemos pessoas diferentes, que vivem em situações diferentes. Só isso, beleza? Bom, o rapaz fez duas perguntas. Ele perguntou assim: qual que é a minha opinião sobre o que seria melhor, ser motorista empregado, funcionário, ou ser um autônomo agregado? Eu acredito que ele colocou essa questão de agregado porque tem dois ramos de autônomo, né? Tem o autônomo que ele é agregado numa empresa, ele tem um contrato, e tem o autônomo que ele, acidentinho aí, que ele corre atrás das cargas dele, né? Já vou adiantar que entre essas duas modalidades de trabalho autônomo, com certeza eu acho que a melhor seria ter um contrato fixo com a empresa. Mas vamos seguir. Então ele fez essa pergunta, se é melhor ser empregado ou autônomo agregado. E ele fez uma outra pergunta aqui. Aí ele perguntou assim: no caso de o melhor ser um autônomo agregado, qual seria o melhor implemento? Então eu vou começar pela segunda parte, pela parte do implemento, que é mais fácil. Bom, o implemento é o seguinte: implemento é um estudo pessoal que você precisa fazer aprofundado. Tem que ver a sua região, ver as empresas que tem aí perto, ver a capacidade técnica de operar, de trabalhar com implemento. Se você tem um curso, por exemplo, você quer pegar um caminhão tanque, você vai trabalhar com combustível, você tem o curso MOP? Então, tem várias coisas que precisam ser analisadas. Na minha opinião, o implemento é uma coisa pessoal que vai variar de região para região, de local, de motorista, do tipo de trabalho que o cara quer fazer, se o cara quer ficar fora de casa, se o cara quer ficar perto. O implemento é um estudo, é o mesmo estudo para comprar o caminhão que você precisa fazer. Se o caminhão é econômico, se ele é um caminhão que ele tem um custo-benefício bom, que é um caminhão, se é um caminhão que você consegue vender depois quando você precisa vender ele, se é um caminhão que não dá muita despesa com manutenção. Você não precisa fazer esse estudo para comprar o caminhão. O implemento vai ser a mesma coisa. Não tem como eu te dar uma opinião falando esse é o melhor implemento. E se alguém falar pra você, o melhor implemento é tal, a pessoa tá falando da vida dela, pra vida dela, é uma questão pessoal dela. Ela não pode falar que o que é melhor pra ela vai ser melhor pra você. Então, o que eu te aconselho é, faça um estudo, porque tanto o caminhão quanto o implemento, ele tem que se pagar e te pagar. Esse é o bom implemento. O bom implemento, o bom caminhão é o que dá dinheiro, o que ele paga as manutenções do caminhão e que você consiga ter uma vida financeira boa. Esse é o melhor implemento, entendeu? E eu posso dar a opinião do que seria o melhor implemento para mim, né? Para mim, hoje em dia, qual tipo de caminhão e implemento que eu compraria? Se eu fosse comprar, mas já vou deixar bem claro que é 100%, é 0% de chance de eu comprar um caminhão hoje em dia. Eu não cogito isso de jeito nenhum. Eu pretendo continuar trabalhando como empregado, seja nessa empresa ou em outra. O que seria para mim o mais viável, pelo pouco estudo que eu fiz, né? Pouco estudo, porque como eu não estou interessado, então não estou me aprofundando nessa questão.
seria um caminhão bitruck com um implemento, seria um baú câmera fria. Para mim, na minha região, já trabalhei. É um caminhão que você consegue ganhar frete de carreta com ele. Por exemplo, uma carreta toco com um baú, um implemento com 2 eixos atrás, né? Uma carreta toco com um baú 2 eixos. Você ganha hoje pela tabela de frete, você ganha frete de um caminhão bitruck, entendeu? Só que o custo de um caminhão bitruck, o volume de carga que você carrega é bem menor. E você consegue passar no pedágio e pagar preço de caminhão toco, né? Então, pra mim, no meu ponto de vista aí, com o pouco estudo que eu fiz, seria um caminhão bitruck câmera fria. Partir para a segunda questão. A segunda questão é a seguinte: o que seria melhor, né? Motorista autônomo ou empregado? Eu vou te dizer o seguinte: eu nunca trabalhei como autônomo, mas eu tenho experiência com comércio, já tive comércio próprio. Sei o que é ser uma pessoa jurídica, um PJ. Eu não era o PJ, minha esposa que era PJ, mas eu tinha um comércio até grande, um comércio tudo legalizado, tinha que mexer com fornecedor, compras, vendas, entregas, pagamento de impostos. Então eu sei muito bem que é isso, entendeu? Eu tenho propriedade para falar porque eu tenho esse conhecimento com o comércio próprio. E um caminhão é como se você tivesse uma empresa. Eu tinha uma microempresa que era num outro ramo, era no ramo de bebidas. Mas um caminhão, ele é uma microempresa também. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Bom, a opinião que eu vou dar é a seguinte. Vou dar um exemplo para você. Na frente da minha casa tem um vizinho meu. Ele tem um caminhão 3/4, é um baú seco, né? Carga seca. Aquele Mercedes 910 bicudinho. O caminhão dele fica mais na garagem do que trabalhando. Porque ele falou pra mim, ele foi lá em casa, porque ele foi lá em casa pedir pra ver se eu consigo arrumar um trabalho pra ele aqui na empresa, entendeu? Pra você ter uma ideia, o cara tem caminhão, mas tá procurando emprego de empregado, tá procurando uma vaga pra trabalhar de empregado. Porque ele falou que o que estão pagando pra ele, quando ele arruma carga, o que pagam não compensa ele tirar o caminhão da garagem. Ele falou que prefere ficar em casa do que sair pra rua pra trabalhar. Então, existem muitas situações dessas de autônomo. Porque você nem sempre você vai conseguir ser um autônomo agregado. Porque para você ser um autônomo agregado, você vai precisar ter um caminhão bom. Porque vamos supor que você tem uma transportadora. Aí você tem uma carreta lá, aquela Scania bicudona lá, esqueci o nome, 310, alguma coisa. Tem aquela Scania bicudona, um jacarezão, você tem um jacarezão. Aí você chega lá para agregar na minha transportadora. Aí chega seu vizinho com FH 460. Quem que vai entrar? Então essa questão de trabalhar autônomo agregado com contrato é uma coisa que não é tão simples assim. Hoje em dia tem milhões de empresas gigantescas aí com dinheiro de investimento, com tecnologia, que estão pegando a maior parte, a parte boa, a picanha tá pra eles. O cara que tem um caminhãozinho vai roer o osso. É o meu ponto de vista. Eu acho, na minha opinião, no meu ponto de vista, no conhecimento que eu tenho, com o que eu tenho aqui na minha empresa, porque eu já tive em outras empresas também, eu estou muito satisfeito, entendeu? Tem motoristas lá na minha própria empresa que eu vejo reclamando do salário. Só que eu vejo uma coisa, não é o salário que tá baixo, é a vida do cara que tá muito cara, entendeu? O cara vive se endividando, tem um monte de problema, não tem uma organização financeira, tem uma parte de cabeçada lá atrás, fez 4, 5 filhos, compra carro financiado, paga aluguel. Você tá querendo o quê? Não tem emprego que vai te dar um salário bom, pô. Você tem que ver uma coisa, existe salário ruim e existe vida cara. E na minha opinião, que eu sou um cara que eu tenho, hoje em dia que eu tenho um pouco mais de cabeça, eu tenho um controle financeiro bom, acima da média na minha opinião, minha esposa também. Então a gente tem condições de viajar, a gente tem condições de fazer uma compra para casa boa, acima da média, com produtos de qualidade, sempre tá guardando dinheiro. Nas férias a gente vai viajar pro Nordeste, depois vai viajar para Cancún. A gente já tá em planos, já estamos fazendo, guardando dinheiro para a viagem que a gente vai fazer daqui 2 anos, para vocês terem uma ideia. Eu e minha esposa não somos pessoas que a gente deixa de viver a nossa vida, não. Às vezes a gente sai aí e gasta R$400 de conta em uma noite, para você ter uma ideia. Mas quando a gente faz isso, tá tudo sob o controle, entendeu?
A gente não sai se aventurando aí. Eu não tenho filho, não pago aluguel, então, assim, tem várias questões que, por exemplo, tem cara que deve ganhar o dobro do que eu ganho e não sobra dinheiro para ele no final do mês. E eu ganhando metade do que ele ganha, tenho uma vida melhor e ainda guardo dinheiro. Por quê? Porque eu tenho um controle financeiro, entendeu? E a outra questão que eu vou falar para fechar é o argumento do autônomo, né? Eu dei o argumento do motorista empregado, que é geralmente é o que eles reclamam do salário. Eu vou dar o argumento do autônomo. O autônomo vai te falar assim: ah, meu, mas eu prefiro trabalhar de autônomo porque eu sou meu chefe, eu tenho tranquilidade, ninguém me enche meu saco. Se você escutar isso de um autônomo, é porque provavelmente ele era um péssimo funcionário empregado. Porque eu trabalho aqui, a empresa que eu trabalho é de médio para grande porte, já trabalhei em empresa multinacional, eu nunca tive ninguém no meu pé, porque eu sempre fui um bom profissional, sempre desenrolei na rua, sempre saí pra rua para resolver o problema, não para trazer problema para a empresa. Então, ninguém fica no meu pé, porque sabe que eu vou resolver. O meu encarregado tá tranquilo lá na empresa, ele não tá preocupado. Ai meu Deus, o que esse cara vai aprontar hoje? O que esse cara vai fazer? Não, porque ele sabe que eu vou sair e vou resolver o trabalho. Então é isso. Então, para finalizar o vídeo, eu vou te dizer: todo bom empregado pode ser um bom autônomo, mas nem todo bom autônomo pode ser um bom empregado. Fui!